Olá, bom dia a todos. Hoje é dia 30 de novembro. Vamos a mais um vídeo do nosso canal. A gente vai hoje estabelecer algumas elucubrações sobre esse período histórico, mas especialmente no vídeo de hoje acho que é interessante a gente focar nos possíveis caminhos de entendimento sobre o período que a gente vive hoje dentro de uma ótica democrática e ao mesmo tempo progressista e de esquerda, poderíamos dizer assim, né? Eu acho que é importante sempre pontuar que a percepção que eu tenho acerca e que nós temos aqui, né, dentro dessa lógica de análise da situação do país, política, o entendimento de que nós vivemos um período ditatorial. Eu acho que é importante, eu sei que é um ponto um tanto quanto alguns vão dizer que isto é precipitado, outros dirão que isto é uma alucinação, um delírio, né? Entretanto, acho que é importante que muitas vezes é importante que haja uma antecipação, né? Eu percebo muito na esquerda, né, uma questão hesitante e sempre uma projeção de algo pior, né? Um certo vitimismo. Às vezes, muitas vezes é importante na esquerda uma iniciativa, né? Algo que seja uma antecipação, uma proatividade, num certo sentido, né? E me ocorre essa questão acerca do período histórico que vivemos, né? Então, dentro de tudo isto que eu vou mencionar no vídeo de hoje, que eu vou buscar destrinchar, né, sob os parâmetros de uma perspectiva democrática, acho que é importante ressaltar esse ponto que é um caminho para a esquerda, a visão e o entendimento de que vivemos uma ditadura mesmo, né? Acho que quando a gente tem esse entendimento, surgem uma série de questionamentos acerca do que seria esta ditadura, o que seria esse período antidemocrático. Que é antidemocrático, muitos de esquerda entendem que seja, né? A gente vê nos canais de esquerda esse entendimento de que vivemos um período antidemocrático, um período pseudo-democrático, um período nebuloso, né? Um período perigoso sob a perspectiva da democracia. Entretanto, eu tenho entendimento de que isso não é o suficiente para realmente aglutinar forças, aglutinar vetores e, ao mesmo tempo, fazer uma espécie de congruência rumo a políticas populares, né? Eu tenho esse entendimento. É um tanto quanto perigoso algumas situações que a gente observa hoje, né? Porque o que nós temos hoje? Nós temos uma campanha eleitoral, né, sendo iniciada. Existe toda uma situação política favorável ao Lula, né? Existe isto, né, porque existem pesquisas, o Lula ele está na frente, só que ao mesmo tempo existem uma série de situações na base da política que não favorecem a esquerda, não favorecem o povo, as demandas do povo.
Pelo contrário, são tendências que tendem a ser antipopulares, né? E isso não se refere exclusivamente ao bolsonarismo em si, né? O bolsonarismo, ele é uma vertente, um movimento político de extrema direita? Sim, ele é um movimento de extrema direita. O bolsonarismo, ele é uma ponta de lança, ele é um vetor que tem como background, como plano de fundo, o neoliberalismo, né? Todo mundo sabe que o principal, que na verdade a agenda econômica do governo Bolsonaro é o neoliberalismo, né? E é um neoliberalismo completamente agressivo sobre a figura do Paulo Guedes. Muitas vezes as pessoas não conseguem fazer a correlação entre o Paulo Guedes e o Bolsonaro, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem ter esse entendimento de que Paulo Guedes e Bolsonaro, eles fazem parte de um mesmo organismo, que é o atual regime político, que é esse regime político neoliberal, agressivo, né? Eu já defendi esse entendimento de que nós vivemos uma ditadura neoliberal. Nós vivemos uma ditadura neoliberal, né? Essa ditadura neoliberal, ela foi inaugurada com o golpe de 2016, um golpe neoliberal, né? Mas esse golpe neoliberal, ele é um golpe ele é um golpe que ocorre não não é um golpe econômico, ele é um golpe político. Apesar do neoliberalismo ser essencialmente um regime econômico, o novo formato do neoliberalismo, atualmente, ele é um formato de uma ditadura política. Acho que esse é o ponto fundamental aí que eu venho defendendo, né? Vim defendendo ali lá atrás, antes da pandemia, e que defendo ainda hoje. E eu acho que é importante ressaltar esse ponto, né? Vivemos uma ditadura neoliberal, é um período ditatorial que a esquerda, parece que isso foi dissolvido na esquerda. A esquerda tem um problema que é a questão das eleições. A questão das eleições cria uma ilusão na esquerda. E o fato do Lula liderar as pesquisas salienta esta ilusão, né? A questão do Lula liderar as pesquisas, no atual contexto político, tem uma contradição extremamente problemática que a esquerda ignora, primeiramente, mas que é uma contradição que vai se evidenciar no ano de 2022, né? Vai começar a se evidenciar agora, mas ele vai ser mais contundente ao longo de 2022, né? E por que eu digo isto? Por conta do seguinte, já tem essas tendências de semipresidencialismo, né? A própria conspiração do semipresidencialismo, ela é uma conspiração golpista por excelência, né? De natureza golpista, de natureza dos elocubradores aí do golpe de 2016, o golpe neoliberal, né? Então o semipresidencialismo, ele é uma carta da ditadura neoliberal, ele é um dispositivo da ditadura neoliberal para conter Lula, né? Lula como representante de um projeto popular, de um governo popular. Então Lula, por excelência, na medida em que ele personaliza um governo popular,
né, que atende às demandas populares, ele vai passar por uma situação de crise, né? Não o Lula em si, mas a configuração da sua candidatura, do seu governo. Porque mesmo que ele consiga montar uma base de governo, posteriormente haverá essa força do tal do semipresidencialismo, né? E eu não estou nem aqui dizendo a questão do bolsonarismo em si, né? Que é um fator que não pode ser ignorado, né, nesse sentido. O bolsonarismo, como força de extrema direita, ele perdeu força, né? Imaginando, vou fazer aqui a alusão uma metáfora da cebola, né, que tem várias camadas, né? Então, na verdade, o bolsonarismo, que antes era uma cebola grande, agora ficou uma cebola menor, né? Mas ele tem um núcleo central aí que não foi dissolvido, né? É um resto, né? Poderíamos chamar de um resto de bolsonarismo, que ele tem a sua importância, né, na situação política, e que vai ser um vetor importante em 2018. Né? 2018 muitos estão chamando aí de uma polarização, perdão, 2022. Né? 2022 muitos estão salientando aí uma polarização Lula-Bolsonaro. Mas é importante que isto seja colocado sob uma perspectiva mais terrena, mais pé no chão, né? A candidatura de Lula representa uma alusão do povo, né, a um período próspero na economia e no social, frente ao desastre, a hecatômbico que foi o governo Bolsonaro. Então o Lula, a ascensão de Lula novamente, né, e a sua elevada popularidade, ela precisa ser vista não apenas como uma base de sustentação pró-PT, pró-governo popular, mas uma base de sustentação anti-Bolsonaro, né? E uma alusão nostálgica ao ciclo do PT no poder, né? Ao período pré-golpe, que antecedeu o golpe. Então, a candidatura de Lula, ela tem esse componente que é poderíamos chamar de uma resistência ao golpe de Estado, né? Uma negação do golpe de Estado por parte do povo, né? E um anti-bolsonarismo, né? Entendendo o bolsonarismo não como um governo de extrema-direita fascista, mas o bolsonarismo como um governo de extrema-direita neoliberal, né? O bolsonarismo, como um governo de extrema-direita neoliberal, ele por excelência, ele enfrenta uma crise. Mas a ditadura neoliberal não está em crise. Ela está se reorganizando, ela está se reformulando, né? Eu penso que o golpe de 2016, até hoje, ele foi um golpe mal sucedido. Ele foi um golpe que ele não se resolveu ainda. Então passamos por um ciclo de rupturas com o regime anterior, né, caracterizado inicialmente pelo ato do impeachment, né, que inaugura a ditadura neoliberal, e a subsequente prisão de Lula, né, com essa coesão, com essa articulação lavajatista, né, entre o binômio sistema jurídico e midiático, né, essa atuação jurídico-midiática aí, trabalhando juntos, né, na alucinação do povo, na alucinação, né, nessa coisa da alucinação popular, né.
E aí o bolsonarismo ele entra como um erro, um acidente de percurso dentro desse ajuste, né? É como se você tivesse fazendo é como se você tivesse construindo, vamos imaginar fazer uma metáfora, mais uma metáfora aí, uma metáfora melhor que a da cebola, né? Vamos pôr assim. É como se como se a burguesia dentro da sua atividade laboratorial, né, ali é, fazendo uma espécie de autópsia, né, da social-democracia que morreu em 2016, ela está ali tentando fazer um robô, né, neoliberal poderoso, autêntico e forte, né, que vai fazer um regime poderoso. Mas no meio do caminho acontece uma série de acidentes, de erros, né, da incompetência, né, e também da resistência popular, do próprio corpo daquele regime político. E o resultado disso é um Frankenstein, né, quer dizer, é o povo que é contra um regime político neoliberal, mas acaba sendo alucinado pela ideia da corrupção da esquerda. E aí eles elegem algo grotesco e o regime político vira um Frankenstein chamado governo Bolsonaro. Isso é uma coisa que a esquerda entende, há um alinhamento ali, né, nesse sentido entre o pensamento da esquerda e esse entendimento de que vivemos um regime político de exceção. Mas não há um entendimento por parte da esquerda de que vivemos uma ditadura neoliberal. E esta é a função desse vídeo, e esta é a função que eu estou tentando fazer aqui neste canal. Então, eu acho que é importante colocar isto dessa forma para conseguir vislumbrar os próximos passos, né? E para poder dar uma base para a esquerda. A esquerda está perdida. A esquerda está perdida. A esquerda precisa de uma base de orientação para que haja uma unificação na esquerda. A gente vê aí muita briga política dentro de setores da esquerda como um todo, né? A esquerda se fragmentou com o golpe de 2016 e a esquerda não consegue se reunificar porque a esquerda não consegue ter o entendimento de que vivemos uma ditadura neoliberal, uma ditadura política, né? Não vivemos uma democracia, né? Então, nesse sentido, para poder dar um direcionamento a este vídeo, né, eu gostaria de direcionar esse vídeo a pessoas de esquerda, a pessoas que pensam à esquerda, no entendimento de que é importante que a esquerda tenha uma vocação e um vislumbre para essa elaboração de que vivemos uma ditadura, né? Nesse sentido, a candidatura Lula para a presidência, ela tem as suas contradições e os seus problemas, né? E isso se ressalta na figura do vice, né? Quem será o vice de Lula, né? O bolsonarismo também, por outro lado, né, como esse Frankenstein que foi muito combatido, né? Foi um Frankenstein que causou um dano político, um dano social enorme para o país. Um Frankenstein que, por excelência, é um Frankenstein neoliberal, né? Ele não foi totalmente descartado, né? Mas ele está em vias de destruição, né? E é visível isto, né? Como que a ditadura neoliberal vai reorganizar o regime? É isso que está em aberto agora, né? E acho que a esquerda precisaria, neste momento, começar a elaborar esta ideia, esta hipótese, porque em 2022 nós vamos ter eleições, ano que vem, já começando agora, e o que se vislumbra é, por um lado, possivelmente, se uma ditadura neoliberal se disponibilizar a absorver Lula, essa ditadura neoliberal, esse regime que é uma ditadura, ele vai
se instrumentalizar para digamos assim, domesticar Lula, né? E aí Lula se tornará um presidente de fantoche, antipopular, né? Isto seria, digamos assim, a evolução da ditadura e não um governo e não uma ruptura com a ditadura, não um governo de resistência à ditadura, né? Claro que isso seria um governo de crise, e uma crise que poderá ser ruim para o PT e para o Lula, evidentemente. Evidentemente que o PT já está dentro disto, né? O PT, como partido hegemônico, ele já está dentro digamos assim, desse jogo eleitoral. E ele não vai sair, certamente. Ele não tem como sair disto. E ele não tem como romper com isto. Então, a princípio, é possível vislumbrar um Lula sendo abduzido pela ditadura neoliberal, que seria uma hipótese, né? Mas outra hipótese que é um governo de direita, né, propriamente dito, né, digamos assim, sem que houvesse uma reformulação do regime político oficial por parte da ditadura, né? Então teríamos aí a hipótese de um governo Sérgio Moro, que seria um governo de muita crise, um governo extremamente caótico, e um governo assim que aí sim, isso causaria uma revolta enorme, popular e na esquerda. Ou a hipótese, digamos assim, de uma hipótese 3, que seria a hipótese de uma reação bolsonarista, né? De um bolsonarismo que vai, digamos assim, regurgitar. E isso é muito desastroso e muito perigoso, no sentido de que durante uma campanha eleitoral, o bolsonarismo, como um movimento de extrema-direita, organizado, fascista e anticomunista, por excelência, e antipopular, em declínio, entre aspas, digamos assim, no seu revés de baixa, esse bolsonarismo, né, ao reagir de maneira desproporcional e caótica durante uma campanha eleitoral, ele pode ser um fator de uma possível tragédia política, vamos colocar assim. Eu não sei ainda o que seria essa tragédia política, mas certamente a ditadura neoliberal viria a, digamos assim, ter que se reorganizar novamente para manter o bolsonarismo no poder. Não sei como isso seria possível, mas é uma hipótese 3 que seria desastrosa também, né? Enfim, então esse foi o vídeo. A ideia é que a gente possa disseminar essa ideia da nova ditadura, né? Da ditadura neoliberal que vivemos hoje, esse entendimento no âmbito da esquerda. Obrigado.